Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Mais um prazer estar nesta noite aqui na casa do Senhor, podendo ter a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Eu estou devendo, né, pastora Caneca? Eu esqueci. É por causa da correria do chá, eu acabei esquecendo, mas eu vou preparar. Eu sempre falo, preciso preparar a caneca, mas vai vir. Glória a Deus. É um prazer muito grande para mim, pastor, como a gente sempre fala, estar aqui, né? Junto com este corpo, adorando ao Senhor. Então eu queria que neste momento você abrisse a sua Bíblia, lá no 2 Reis, capítulo 4. É uma leitura um pouco extensa, mas que Deus fale ao teu coração poderosamente. Eu gostaria que você prestasse atenção. É uma história que fala do profeta Eliseu e a sunamita. Eu sei que Deus tem coisas poderosas para falar conosco, amém? 2 Reis 4:8 diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse a seu marido: sei que este homem sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita, e ele a chamou. E quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda a você junto ao rei, ó comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que é que pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filho e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iluda tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. E o menino cresceu, e certo dia foi se encontrar com seu pai, e estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse ao seu servo: leve-o para a mãe dele. E o servo pegou e levou a mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Então subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. E Geazi veio afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, eu não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu.
Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olho com olho, mão com mãos. Enquanto debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. Ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvou-se até o chão, então pegou seu filho e saiu. Amém, queridos? Eu sei que é uma leitura extensa, mas eu quis ler para que você pudesse entender a história e aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Então coloca a mão no teu coração agora, coloque diante do Senhor, peça a Ele para falar com você, para que a palavra do Senhor possa encher o teu coração nesta noite. Você saia daqui dizendo como a sunamita: tudo vai bem. Amém? Senhor Pai, nós colocamos mais uma vez, Senhor, a nossa vida diante do teu altar. Colocamos, Deus, a tua palavra, que é tão poderosa, Senhor, que ela venha ser reveladora em nossos corações nesta noite. Que nós possamos ser cheios, Senhor, Pai, de fé, de esperança, Senhor, de confiança, de alegria, Pai, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer ainda em nós. Senhor, que o nosso coração, Senhor, possa estar regozijando, Senhor, através desta palavra, ao sair deste culto, Senhor. Por isso eu te peço, guarde os nossos corações. Senhor, repreende desde já toda ave de rapina, Senhor, que tentar roubar, Senhor, qualquer momento desta palavra, Senhor, ministrada esses corações. Mas que o Senhor possa dar, Senhor, nesse semente que foi esta palavra, o fruto, Senhor, ali o crescimento, Pai, necessário no tempo certo, e que a tua igreja viva o teu melhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu dar um recadinho que já esqueceram. Dia 12, nós teremos ali na Eleitos, né, na sede, Caçadores Memória, não é isso? Memórias 13 anos Caçadores. Então aí, só mudei um pouquinho, mas é isso mesmo. Para quem foi nos Caçadores aqui, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Ah, gente, tá fraquinho, pelo amor de Deus. Tem muita gente que foi nos Caçadores aqui nesses 13 anos. Também tem os pastores aqui, né? Para quem foi nos Caçadores, dá um glória a Deus aqui. Glória a Deus. Para quem foi, sabe que foi um trabalho muito gostoso. Deus nos agraciou nesses 13 anos. Foi de muito crescimento, muita edificação. E aí nós vamos fazer um trabalho de lembranças de algumas coisas. É claro que são 13 anos e um dia não dá para lembrar tudo, né? Mas nós vamos permitir que o Senhor ministre sobre nós através de tudo aquilo que o Senhor fez nesses dias. Eu sei que tem uma galerinha aqui que era muito novinha ainda, né, Rafinha, o João, tudo pequenininha, a Evelyn, 12 anos, Dani, né? Aí já teve a galera do mais velho, né, que é Adriana, Catherine, né, o pessoalzinho que foi. Eu sei que nesse tempo todo Deus falou muito conosco, poderosamente. Então vai ter lá na Eleitos dia 12, a partir das 9 horas, para você saber melhor que eu, tá vendo? Pastor, tanta informação que a gente esquece, pastor, não tem jeito. 9 horas, nós vamos passar um dia, vai ter café da manhã, vai ter almoço, vai ter café da tarde, à noite nós vamos fazer um fechamento lá muito bacana para os jovens. Então esteja conosco. Eu sei que aí os líderes de vocês, o que a Adriana vai estar conosco, né, também neste trabalho. Então tá aqui, ó, pulseirinha. O custo deste trabalho é muito pouco. É bem simbólico mesmo, para estar nos ajudando na alimentação. Então tá aqui a venda, vai ser pulseirinha, tá bom? R$20, apenas R$20. É só mesmo para estar nos ajudando no custo da alimentação. Não paga o trabalho, não paga, mas é para nos ajudar no custo da alimentação, tá bom? Então eu vou deixar com eles. Se você for, você procure, né? Ah, mas eu não fui no Caçadores, então não é para mim. Não, vai, Deus vai ministrar o teu coração. Ah, mas eu não sou jovem. Não é só para jovens, querido. Nós somos jovens do Senhor, amém? Deus sempre fala conosco, em todos os momentos, no culto de jovem, até no culto na escolinha. Quem ministra escolinha sabe. Deus está ministrando lá e Deus está falando conosco. Então, Deus em todo o tempo fala, amém? E das mulheres, só reforçando, dia 19/3, às 15 horas, nós teremos o nosso trabalho lá, chamado Chá de Mulheres. Deus está
nos abençoando com esse tempo. Nós estamos declarando e profetizando, principalmente para as mulheres. É tempo de florescer, amém, queridas? É tempo de florescer. O Senhor está nos preparando para isso. Então vai ser lá ministrado pelo Senhor. Vamos adorar. Eu sei que aqui a igreja vai estar participando também com louvor. Então esteja conosco. Se você precisar, vou deixar um convitinho para a pastora. Esse convite, ele não permite a sua entrada. Não é com ele que você vai entrar, tá bom? É com o seu nome completo, com pagamento pelo Pix ou dinheiro, tanto faz. Tá bom? Por quê? Porque isso vai te dar um direito a uma lembrancinha. Então a gente precisa anotar seu nome, porque eu preciso preparar, confeccionar essa lembrancinha de acordo com aqueles que estarão indo. Então eu preciso mesmo que dê o nome antes. Amém, queridas? Só para mulheres, tá bom? Homens neste dia não, só mulher. A gente fez um trabalho lá na Eleitos, muito gostoso, a gente faz todo mês, chamado TPM, Projeto TPM. Eu sei que a Iô participa lá conosco, né? Ela vai, ela gosta, ela acaba participando. O projeto é chamado TPM. O que é isso? Tempo para mulheres. Neste tempo para mulheres, o homem não participa, né? Nesse tempo não participa. Então é TPM mesmo, o homem tem que ficar bem longe. Nesse tempo não participa. E é muito gostoso que é comunhão, nós conversamos, nós fazemos uma mesa de comunhão. E esse sábado que nós fizemos o Bingo Bazar. Muito divertido, quem estava no grupo externo viu lá os vídeos, foi muito bacana, divertido. Para a glória de Deus, nós conseguimos levantar também um valor para estar abençoando também o chá de mulheres. Então é gostoso, né, mulheres? É bom este tempo para nós, né? A gente precisa deste tempo, né? Tempo para mulheres. Então, aí a bispa pegou e falou assim: mas o homem não pode participar? Eu falei: não, que eles preparam o tempo para eles, né? Esse tempo é para nós, esse é o tempo deles, que eles se preparem, amém? Então, esteja aí conosco dia 19, amém? Então, vamos voltar aqui para a palavra. Aqui, 2 Reis 4:8. Queria ministrar algo que o Senhor tem colocado no meu coração esses dias. E eu ministrei domingo passado lá na igreja. E tem uma palavra que o Senhor está me fazendo decorrer lá na igreja, está ministrando em forma de, dividindo ela, né, que fala sobre crescimento, tempo de crescimento. E falando ali do crescimento da semente, falando da terra ser adubada, né, falando que então tem um tempo para esperar. Eu sei que tem alguns processos para nós crescer. Nós queremos crescer, mas para todo crescimento existe um processo, existe um tempo. Em cada ministração que o Senhor me dá a oportunidade de estar ministrando lá na Eleitos, eu falo um pouquinho desse tempo. Se tiver interesse, está lá na Eleitos, tá bom? Procure lá no YouTube. O primeiro dia eu falei sobre a terra, que nós precisamos trabalhar primeiro, antes de lançar a semente. E no segundo dia eu falo da semente. Mas aí, orando ao Senhor, como eu vim para cá, eu falei: Senhor, quem levar, né? Eu sempre peço ao Senhor, porque eu entendo que cada lugar tem a sua realidade. Cada lugar tem a sua história, cada lugar tem o seu povo. Independente se nós somos andamos na mesma aliança, né, como igreja, mas nós temos uma outra realidade. Vocês têm uma realidade diferente aqui como bairro, né, como povo, como corpo, as agendas que você tem. Então eu entendo sobre isso. E eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, então ministra no meu coração o que trazer, o que levar, né? Porque geralmente o costume de alguns pregadores, e não acham ruim, isso acaba sendo normal, é que ele recebe uma palavra, ministra numa igreja, e quando ele vai para uma outra igreja, ele acaba levando a mesma palavra. Claro que às vezes o contexto é diferente, acrescentando mais algumas coisas, mas eu pedi ao Senhor para que fosse de acordo com a realidade. Então eu creio que Deus vai falar ao teu coração nesta noite. Então abra mesmo. E eu queria falar sobre essa mulher aqui, né, que ela não é citado o nome dela na Bíblia. Se você ler, você pode pesquisar, você pode procurar, né, em outras ajudas, você não vai encontrar o nome dessa mulher. Ela é conhecida como uma mulher sunamita, né? Ela não cita o nome dela, mas aqui na Bíblia mesmo vai falar algumas instruções de como era essa mulher e quem era essa mulher, né? Ela é da cidade de Sunem, e a Bíblia já começa dizendo que ela era uma mulher rica, que não tinha filho. E também nós vamos ver que ela era uma mulher de visão. Mais para frente nós vamos aprender sobre isso. E uma mulher sensível e de prontidão. Aí nós vamos aprender o que nós podemos aprender com essa mulher, né? Ela nos ensina muitas coisas. Nós podemos aprender grandes coisas com essa mulher, mesmo seu nome não sendo citado. Quando na Bíblia Deus
registrado algumas histórias, e algumas delas nem citam o nome da pessoa, pode ter certeza que tem grandes ensinamentos lá para nós. Deus está deixando registrado para nos ensinar grandes coisas, e foi isso que Deus fez, deixando a história dessa mulher, a atitude dessa mulher, a postura dessa mulher, né? Independente de ser mulher, a maneira com que ela foi diante daquele profeta. Então a Bíblia fala que havia aquele homem de Deus, Eliseu, e ele passava entre a cidade ali ele passava, esqueci o nome da cidade, gente, mas ele passava para o Monte Carmelo, ele tinha que passar por Sunem. E Sunem ali, ele tinha Samaria, se eu não me engano, Samaria para Sunem. Ele para Monte Carmelo, ele tinha que passar por Sunem, pela cidade de Sunem, aonde ele estava. E toda vez que ele passava, ele parava e comia na casa dessa mulher. Ela servia este homem. Só que um belo dia, ela observando, ela percebendo isso, o que ela faz? Ela fala para o seu marido: vamos fazer assim, vamos preparar um lugar para que ele não apenas pare para comer, mas que ele também fique, repouse. E o significado da cidade, do nome Sunem, significa lugar de repouso. Então, toda vez que ele parava por lá, ele não apenas comia, mas também ele dormia. Ele tinha um lugar reservado. E essa mulher preparou este lugar, né, que fez este quarto com as suas próprias mãos, seu marido ali de pedreiro, falando de tijolo. O que simboliza isso? Fazer algo com a sua própria mão. Eu queria entrar na palavra nessa noite dizendo para você: nós precisamos preparar uma casa para a presença de Deus em nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos preparar um lugar. Porque esse profeta, ele representava o próprio Deus. Todo profeta no Antigo Testamento, ele era a própria palavra de Deus caminhando, sabia disso? Porque ele levava as orientações, ele levava aquilo que Deus queria fazer. E o profeta Eliseu, ele ia direto ao rei, ele mandava aquilo que Deus queria falar. Então, para nós, o profeta hoje, ele representa a palavra de Deus, o próprio Deus em nossa vida. E nós precisamos preparar um lugar de Deus em nós. Nosso coração é este lugar que nós precisamos preparar. Essa mulher, ela foi sensível. Ela percebeu o tempo da visitação deste profeta. Nós precisamos perceber o tempo da visitação de Deus em nossa vida. Nós precisamos perceber o tempo em que Deus está passando por nós, que Deus está nos visitando. Nós precisamos ser sensíveis quando nós entramos aqui no culto, quando o momento do louvor está acontecendo, quando o momento aqui da oferta está sendo ministrado. Achei tão tremendo o pastor ministrando ali o testemunho, aquele momento que nos edifica, aquele momento que fala conosco. Em todo o tempo Deus pode falar conosco. Nós precisamos, como servos do Senhor, ser sensíveis em cada instante, não só quando nós entramos aqui, mas quando nós estamos conversando com alguém em nossa casa, no meio do nosso trabalho. Nós precisamos perceber a visitação do Espírito de Deus, ser sensível ao momento, à atmosfera que está acontecendo, né? E esses dias eu estava ali conversando com uma pessoa e eu estava pedindo uma palavra ao Senhor para trazer aqui, e conversando com ela sobre uma situação tão normal, tão corriqueira da minha vida. E aí nós falamos sobre essa palavra: vai tudo bem. Eu falei: Senhor, naquele momento eu senti aquele arrepio, sabe, aquela presença de Deus vindo. Eu falei: Senhor, já sei qual é a palavra do domingo. Vai tudo bem, vai tudo bem. E aí nós precisamos ser sensíveis para isso. Quando o Senhor estiver falando conosco, não importa onde, e essa mulher nos ensina isso, né? O profeta, ela era rica, o profeta passava, então ela percebeu que aquele homem, porque aquele lugar simbolizava um lugar de descanso. Ele não apenas precisava comer, mas ele precisava descansar, parar em algum lugar. E o que ela fez? Ela, com o seu coração, porque ninguém dá mais que Deus, como o pastor falou, um coração pronto a servir. Tem algumas versão que fala que ela se constrangeu ao ver o homem passar. E aí, porque ela podia, tinha condições, o que ela fez? Ela preparou o lugar. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas e perceber quando Ele quer trabalhar em nós. Essa visitação bendita de Deus todos os dias. Às vezes nós passamos tão corrido,
fala em todo o tempo. Deus nos visita em todo o tempo, em todo momento. Deus nos visita brincando. Deus nos visita na nossa casa conversando, em família. Deus nos visita quando nós estamos até na rua conversando com alguém. Deus está todo o tempo procurando passar sobre nós, amém? Então nós precisamos perceber, ser sensível. Segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher é que ela teve prontidão, ela teve zelo, ela preparou um lugar. Ela não queria só apenas uma visitação, ela queria moradia, ela queria dar uma moradia para aquele homem. Nós não podemos só querer uma visitação do Espírito, né? Um momento de arrepio, um momento assim tão gostoso, às vezes de uma revelação que Deus vem e fala. Não só isso, nós precisamos permitir que o Senhor more em nós. Então nós precisamos preparar. É nós que preparamos este lugar. É que nós que entramos e preparamos esta casa para o Senhor. E olha o que ela fez. Como eu falei, ninguém dá mais que Deus. Ninguém dá mais que Deus. E não tem como você semear no reino de Deus e não receber as coisas. Não tem como. Eu até ministrei semana passada, eu falei, isso é verdadeiro. Terminei falando que tudo que você semeia no reino de Deus, não existe uma terra mais fértil do que o reino de Deus. Não existe, né? Você pode às vezes falar assim, mas eu semeei em tantos lugares, eu não vi colher, porque existe uma lei da semeadura. Você semeia e você colhe. Isso é lei, é bíblico isso. Só que às vezes você pode ter falado, mas eu semeei tanto e eu não colhi. Eu não vou ministrar sobre isso, tá bom? Isso aqui fica para uma próxima. É só entrar aqui na palavra. Mas só que tem coisas que nós semeamos em lugares errados, tem coisas que nós semeamos da forma errada. Então a gente não colhe, não é porque não é lei, não vai cumprir a lei, mas sim porque nós não sabemos fazer. Então Deus tem que nos ensinar. Mas no reino de Deus, tudo que se planta, colhe, porque é um reino fértil. Só que Deus ele também prova os nossos corações. E essa mulher teve uma atitude. Ela abriu uma casa, ela preparou um quarto especial para aquele profeta. E mais que isso, ela não só preparou um quarto, ela colocou alguns utensílios, alguns móveis necessários para aquele profeta, porque quando ele passasse por lá, ele pudesse usufruir daquele quarto. Então ela prepara com todo o zelo. E por causa disso, daquela atitude, aquela mulher pode viver milagres e promessas. E mais para frente, no capítulo 8, você vai ver até a restituição de Deus na vida dela. Quando você acompanha a história no capítulo 8, ainda vai falar dessa mulher aqui diante do rei, que ela é restituída diante do rei. Olha que tremendo, só porque ela preparou um lugar para o profeta passar. Ela teve um coração pronto, de prontidão. Então olha, vamos ver o que ela coloca no quarto. E o que nós podemos aprender com os móveis que ela coloca no quarto. Primeiro, fala que ela coloca uma cama. Cama aponta para lugar de intimidade e descanso. Cama vai apontar para isso. Quando nós preparamos um lugar de intimidade com o Espírito Santo, nós podemos desfrutar de lugar de descanso. Olha que tremendo. Quando você prepara um lugar de intimidade com o Espírito de Deus, você consegue desfrutar de um lugar de descanso, de poder, de milagre e de restituição, que foi o que ela conquistou. Segunda coisa que ela coloca, segundo móvel, a mesa. O que a mesa aponta? Aponta para a provisão, para a comunhão. É na mesa que nós sentamos para comer, né? Para nos alimentar no dia a dia. É na mesa que o próprio Jesus, diante dos discípulos, entrou em comunhão, repartiu o pão, ensinou, instruiu. Então, mesa aponta para isso. Quando nós preparamos um lugar onde nós colocamos uma mesa, que é lugar de provisão, é lugar de alimento, onde nós nos alimentamos da sua palavra, nós recebemos orientação de Deus, nós recebemos ensinamentos do Senhor, nós recebemos o nosso alimento diário, assim como nós nos alimentamos diariamente de comida, né, de alimentos naturais, nós precisamos diariamente nos alimentar de alimentos espirituais, porque é isso que nos sustenta.
Porque quando nós não comemos no natural, nós ficamos raquíticos, né? Sem vitamina, precisando ali de suprimentos. Mas na vida espiritual é a mesma coisa. Quando você não se alimenta da palavra do Senhor, de alimentos espirituais, você fica um raquítico espiritual. Você fica um anêmico espiritual. Por isso nós precisamos nos alimentar todos os dias. Falar de comunhão, né? De aprender. A palavra do Senhor nos ensina todos os dias. Nela nós aprendemos. Com ela nós somos instruídos. Todos os ensinamentos que nós precisamos para tudo na nossa vida, nós encontramos na palavra de Deus. Nós só precisamos nos experimentar. Nós precisamos o quê? Estar volta aqui. Nós precisamos estar comendo dessa palavra. Melhorou assim, né, queridos? É como eu estava brincando com a pastora ali, né? Nós somos um pastor que fala fruta de vez em quando, tá? Eu também engasgo, quem me conhece sabe. A gente fica afoito, né, para falar. A gente sabe falar, gente. Se a gente parar, pensar, a gente fala certinho. Mas a gente fala muito acopiado, né? A gente fala mais do que pensa. Então, quando vai ver, a gente já fala errado. Mas a gente consegue, tá bom? Vamos lá. Terceira coisa, cadeira. Olha o que ele coloca. Aponta para tempo de espera. E tempo de espera fala tempo de confiança, tempo de fé. Ou coisa difícil é esperar. Ou coisa difícil. O salmista no Salmos 40 fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ou como é difícil esperar. Ainda mais para pessoas ansiosas, ou dificuldade. Para pessoas ainda que são fleumáticas, mais pacientes, né? Eu fico vendo lá em casa, o pastor, ele é bem fleumático. E ele é muito paciente. Eu tô aqui na ansiedade pura, sem dormir, né? Aproximando o dia do chá de mulheres. Imagina como que eu fico, né? Um monte de coisa, informação, sem dormir. Fico ansiosa. Pastor tranquilo com as coisas que ele espera. Para ele sossego, eu falo que ele sossega. Às vezes ele dormindo roncando lá e eu falo: oh, meu Deus, eu aqui acordada, sem dormir até 5, 6 horas da manhã. Eu falo: oh, paciência. Mas glória a Deus, é uma virtude, né? Que essa não está sobre a minha vida, eu tenho que pedir muita graça. Então é muito difícil esperar, muito difícil. Promessas, né? Aquilo que nós ansiamos, é difícil. No momento em que Deus está trabalhando sobre nós, como é difícil esperar, confiar. E às vezes a gente acha que pessoas que não esperam porque não confiam, nem sempre. Mas é porque faz parte de si mesma. Por isso que ela precisa dobrar, ter o equilíbrio, né, o domínio próprio, para aprender também a ficar ali, ó. E deixar que a confiança que ela tem em Deus, que a fé que ela tem em Deus seja maior do que a sua ansiedade. Então Deus, ele trabalha nisso em nós. Olha que tremendo, que os nossos desafios, as nossas lutas, ela nos ensina tantas coisas. Ela nos faz, ela molda em nós coisas que nós precisamos aprender, né? Controlar a ansiedade é uma. A gente precisa controlar, né? Então esperar nesse processo é difícil. Por isso que a cadeira, neste lugar onde a presença do Senhor está, não pode faltar. Tem que sentar e esperar, porque o tempo é de Deus. E quem está esperando, às vezes, a pessoa chegar, né? É horrível, né? Olha no relógio, o relógio não passa a hora, né? Assim, porque é difícil mesmo, mas precisamos esperar. Eu não sei o que você tem esperado do Senhor. Eu não sei qual é a promessa que você está esperando, ou alguma resposta de Deus. Somente espera. Somente confia, porque Deus, Ele vai cumprir. Amém? Confia no Senhor. E Deus estava trabalhando sobre ela, sobre a fé. Nós vamos ver mais para frente. Quarto móvel, né? Objeto que Ele colocou ali no quarto é a lamparina ou candelabro, que aponta para a luz de Deus, presença, o zoe, a vida de Deus, a vida do Espírito em nós. Fala também de um tempo de revelação. Nós precisamos ter este tempo de revelação, né? Quando nós olhamos para o Senhor, no meio da circunstância, no meio das lutas, no meio do desafio, nós não estamos entendendo nada. Nós precisamos olhar para a luz de Deus. Às vezes está tudo escuro, está tudo neblina. Nós precisamos olhar lá no fundo, olhar a luz de Deus. Por isso que nós precisamos colocar essa luz sobre a nossa vida, para que possa brilhar nos dias de trevas, para que nós possamos ter revelação daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está
acontecendo? Quando o profeta ele entra naquele quarto, ele passa, ele chega, ele entra, ele sobe, ele deita sobre a cama. Quando você leva lá, fala que ele deita sobre a cama e ele olha. Eu fico imaginando ele olhando naquele quarto, né? O carinho, pensando no carinho daquela mulher, na atitude daquela mulher, na disposição daquela mulher. Diz que ali ele fala o quê? O que nós podemos fazer para ela, né? O que nós podemos retribuir? E outra coisa que nós aprendemos com ela, olha a resposta dessa mulher diante da pergunta: não preciso de nada. Na verdade, se nós olharmos para a história, ela precisava. Ela não era mãe. E era muito difícil não ser mãe naquele tempo, como também nos dias de hoje. Mais ainda naquele tempo, porque era se cobrado para que desse sequência a uma linhagem. Imagina ela, e a Bíblia ainda fala que o esposo dela era idoso. Então a impossibilidade de, naquele momento, ela ser mãe. Já tinha passado o tempo e ainda haveria uma impossibilidade. Como fazer? Então, mas mesmo assim, ela tem um coração e ela fala: olha, não preciso de nada. Sabe o que nós podemos aprender aqui com essa mulher? Que tudo que ela fez para aquele profeta, ela não estava querendo nada em troca. Ela fez de interesse do coração. Tudo que ela fez porque ela via ali uma necessidade de fazer, porque o coração foi entregue, não, como o pastor falou aqui, né? Querendo receber, para ganhar com Deus. Não, ela fez porque de alguma forma ela sentiu uma necessidade, ela foi sensível. Então, no momento em que nós estamos servindo o Senhor aqui, adorando o Senhor, nós precisamos ter esse coração. Porque ninguém dá mais que Deus, querido. Deus, Ele nos retribui muito mais além daquilo que nós fazemos. É tão insignificante. A Bíblia fala que as nossas ações diante do Senhor são como um trapo de imundícia, que quer dizer que são as regras das mulheres naquele dia. Olha que terrível. Olha que terrível, são nada, são sujo diante do que o Senhor pode fazer por nós, diante da grandeza de Deus. Como aquele jovem que ele falou que foi ali entregar a primícia, entregou o que ele tinha no coração, a motivação do coração dele. Deus prova motivações no nosso coração. Olha que tremenda a confirmação daquilo que o pastor falou, está aqui na palavra, daquilo que eu vou trazer nesta noite. Deus, Ele olha o nosso coração, o homem olha o exterior. Talvez aquilo que nós fazemos, às vezes nós fazemos querendo talvez ser visto, porque não reconheceu, porque não olhou, porque não falou, porque não comentou. Querido, talvez o homem não está vendo nada, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Toda semente que você lançar diante do Senhor, pode ser que ninguém veja, pode ser que o tempo passa, mas Deus trará como resposta sim, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, não tem como. E Deus não deve nada. Então o que o profeta representando Deus falou: peraí, vou retribuir. E ela fala: olha, não preciso. Mas ele sabia que ela precisava. E aí ela promete o filho para aquela mulher. E ela é provada em seu coração, né? Na motivação que ela tinha. Deus todo o tempo está nos provando. É prova de Deus assim, constante, né? É na família, é no financeiro, é no ministério, né? É em tudo que nós fazemos. Todo o tempo nós estamos sendo provados pelo Senhor. Em Deuteronômio, eu vou ler aqui, Deuteronômio 8, olha que tremendo. E nós aprendemos com o Senhor, como eu falei, toda instrução está aqui na Bíblia. O Senhor nos deixa registrado. E pode passar anos e anos e a sua palavra permanece para sempre. Olha o que diz em Deuteronômio 8, 3. Não, 3 não, 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-lo, pô-los à prova. Olha por quê? A fim de conhecer suas intenções, seria obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saiba
coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor Deus o disciplina. Aqui na verdade essa disciplina é ensino. Deus nos ensina. Olha que tremendo, Deus ele nos põe à prova. Às vezes você está passando por alguma humilhação, algum desafio, você não tem compreendido, mas é Deus te colocando à prova para ver a intenção do teu coração, as motivações para aumentar a tua fé, para aumentar a tua confiança nele, a tua adoração, para saber que ele é o teu Deus, independente das suas lutas, ele permanece o seu Deus, ele continua sendo o seu Deus. Olha que tremendo. E os nossos corações são provados sim diariamente. As nossas atitudes, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, em tudo nós somos provados. Mas a Bíblia fala que nós somos aprovados, amém? Essa é a vantagem de ser filho do rei. Nós passamos por prova, mas não para reprova, mas para aprovação. Porque quando a gente até vem em escola, né, em cursos. Ai, eu já estou derretendo. Peraí, tem ventilador? Tá. Já tem ventilador aqui, mas estou derretendo. Amém. Quando nós passamos pelas provas, né, aí no cursinho, no vestibular, em faculdade, o que serve essas provas? É para nos avaliar, né? E nos fazer passar o quê? De curso, não é? Passar para um outro curso, no caso está no 6º ano, faz a prova final lá, vai para a 7ª série, não é assim? Faz um curso lá para poder entrar na seleção ali, não é assim que é feito? No vestibular você faz uma prova antes de entrar, né? Para você poder entrar, isso para ser aprovado ali. Assim não é diferente no reino espiritual. As provas, ela não é para nos matar, para nos destruir. As provas, na verdade, ela é para nos levar em outro lugar. As provas nos levarão em outro nível. Quando nós entendemos o que o Senhor está falando conosco, fazendo conosco, ela sempre vai nos levar em outro lugar. Então não tenha medo dos momentos de prova, momentos de desafios, porque se o teu coração está sendo provado pelo Senhor, se o teu coração está sendo provado por Deus, aceite e fala: Senhor, então me ensina, porque tudo que você precisa já está dentro de você. Este lugar que você prepara para o Espírito de Deus é um lugar que você pode receber instrução. Se você não está sabendo passar por esta prova, talvez está tão difícil aí, entre neste quarto, entre neste lugar, sente nesse lugar de mesa, que é lugar de instrução, é lugar de comunhão com Deus. Entre aí e peça para o Senhor te orientar, te ajudar, porque o Senhor vai te orientar e te ajudar, amém? Como eu falei, o homem ele olha o exterior, mas Deus conhece nosso coração. Deus conhece as nossas intenções, as nossas motivações. Talvez você não recebeu aquilo que você espera, porque Deus ainda está provando o teu coração, vendo qual é a motivação, qual é a intenção do teu coração. Os nossos pensamentos são provados pelo Senhor. Deus está talvez vendo o teu pensamento, quando alguma coisa você tem feito para Ele. Quando nós oramos, quando nós pregamos, sabia? Até quando nós pregamos, qual é a motivação de trazer uma palavra? Qual é a motivação de ministrar? Qual é a motivação de um clamor? Qual é a motivação que temos quando nós louvamos? Pegamos um louvor, qual é a motivação? Até nisso, Deus está nos provando. Quando simplesmente servimos, quando simplesmente tiramos uma cadeira do lugar, né? Colocamos, ajudamos, ou quando estamos ajudando, qual é a motivação que nós temos? O homem pode não dar valor, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe qual é o teu coração. E Ele retribui de acordo com o parecer dEle. Não de acordo com aquilo que nós queremos, mas de acordo com o parecer dEle. Por quê? Porque é algo de dentro para fora. É algo que Ele está fazendo primeiro aqui dentro, para poder vir para fora. Essa mulher, ela não pediu um filho, mas Deus deu. Ela não queria um filho, naquele momento ela até desejava, com certeza, a Bíblia não fala sobre isso. Mas ali o profeta olhou que ela precisava de um filho, e ele deu, prometeu. Dentro de um ano, ela engravidou e teve este filho. Só que olha o que acontece.
com esse filho. Ele não era apenas uma promessa, também era um milagre dela, porque ela não podia ter filho, né? O marido idoso, ela já naquele tempo já não poderia ter mais filho. Então o que acontece? Não é apenas uma promessa que ela recebe o seu milagre. Ali ela está recebendo o seu milagre, porque Deus não deu apenas a ressurreição para aquela mulher, mas Deus fortaleceu a fé daquela mulher. Naquele ensinamento, naquele processo, Deus estava fortalecendo a fé dela. Deus estava dando um testemunho tremendo para aquela mulher, sabia disso? Porque, como eu falei lá no capítulo 8, depois você lê, a gente não tem tempo, vai falar que houve fome nessa época aqui da Sunamita. E aí o profeta orienta ela: olha, vai lá para a parte de Jericó, fica ali nos filisteus, fica ali, porque aqui vai ter fome, você vai passar fome. Como ela era rica, ela tinha condições de sair, daí ficar. Só que aí a fome acabou e ela volta. E aí o rei chega para Geazi e pergunta dos feitos de Eliseu, quais os milagres que Eliseu tinha feito. Começa a querer saber. E dentro desses milagres estava a ressurreição do filho do Sunamita. Olha que tremendo, porque isso deu a ela o direito de pedir restituição ao rei das suas terras. E ainda mais ela foi restituída com aquilo que ela tinha, com as terras que ela tinha antes da fome. Olha que tremendo, que testemunho. Por causa daquilo que Eliseu fez na vida daquela mulher, por causa da ressurreição daquele filho, ela pôde chegar diante do rei e clamar por restituição. O teu testemunho fala, a sua vida fala, né? Não importa a circunstância, não importa o desafio. Talvez seja difícil agora, talvez você está na cadeira, sentada, esperando, sentado, esperando, ou talvez você precise deitar sobre a cama e descansar, né? Um momento de intimidade, ou apenas está sentado à mesa a se alimentando. Não sei qual é o tempo que você está, ou o tempo de revelação através da luz do Espírito, mas eu quero te dizer que este tempo em que a tua vida vai falar chegará, e você será restituída de tudo aquilo que Deus te prometeu. Porque é assim que Deus faz, queridos. Não é diferente. Como foi na vida da Sunamita, não é diferente na nossa vida. Mas um ponto que nós podemos aprender com essa mulher, que a partir do versículo 18, depois da promessa, o seu milagre, o inesperado acontece. Ela é obrigada a pegar a sua promessa, não é seu filho, sobre a sua mão. Depois de alguns anos, alguns historiadores acreditam que essa criança tinha cerca de 12, 13 anos, por aí. E ela pega aquela criança, aquele adolescente, põe no seu colo e ela vê um morto. Ele, sobre o seu colo ali, ela vê morrer. Olha que triste. Inesperado acontece, né? Ela não esperava receber um filho como promessa. Só que aí o que acontece? Ele morre. E muitas vezes acontece isso conosco. Quando nós aguardamos algo e nós recebemos, e tudo que aquilo que nós precisamos fazemos, talvez fizemos, mas acontece como essa mulher: morre, acaba. E agora? O inesperado chegou. Você não estava esperando, mas aconteceu. Aí nos deparamos com frustrações, dores, questionamento, medo em nosso coração. Eu tenho certeza, e a Bíblia não relata quanto medo essa mulher não sentiu enquanto viu o seu filho morrer. A Bíblia não relata, mas quanta frustração ao ver o seu filho morto. Quanta dor naquele momento. Quantos questionamentos. Tanto é que ela chega diante do homem de Deus. Ela passa pelo Geazi, ela passa pelo seu esposo, ela vai até o homem dizer e fala assim: olha, eu não pedi, mas o Senhor me deu. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, e agora? Por que isso? Quanta dor, quanto mix de sentimento, né, que nós nos deparamos. Como é difícil tudo isso. Mas essa mulher nos ensina algo tão tremendo, porque ela tinha um lugar preparado. Ela tinha um quarto preparado ali que ela tinha preparado. Ela tinha semeado. O que ela faz? Ela pega esse filho, sobe até este quarto. Ela poderia naquele momento estar preparando o seu velório,
Naquele momento ela poderia estar preparando o seu enterro, porque o filho havia morrido. Naquele momento ela poderia ter entrado em desespero. Ela poderia estar ali totalmente chorando, gritando, se esperneando. Todo mundo ia entender, porque era o seu único filho. Mas o que ela faz? Ela pega aquele filho, vai até esse quarto, até este lugar de intimidade, de descanso, este lugar de alimento, de palavra, de provisão, este lugar de confiança, de fé, de espera, este lugar de revelação, este lugar de presença de Deus. E ela deita sobre aquela cama que simboliza descanso, e ela coloca o seu filho. E eu fico imaginando, eu falo que eu entro na palavra, eu imagino, né? Me coloco no lugar, ela olhando para aquele quarto que ela preparou, e ela olhando para cada móvel que ela colocou. Talvez na construção ali daquele quarto, quantas experiências ela não teve, né? Quantos testemunhos ali ela não teve, quantos ensinamentos ela não teve naquele quarto enquanto estava preparando. E tudo aquilo ali serviu para que ela tivesse força no meio da sua dor e ter uma atitude tão diferente do que nós teremos nos dias de hoje, direto até o profeta. E o que eu acho mais tremendo nesta palavra, e é uma frase que o Senhor deixou no meu coração essa semana, é de que ela poderia, como eu falei, se desesperar, ela poderia chorar, ela poderia desistir, ela poderia parar no meio do caminho, ela poderia desistir da sua promessa naquele momento e falar: acabou, morreu, porque a morte, para nós, humanamente falando, é o fim de tudo, né? Para aqueles que servem ao Senhor, a gente sabe que não é o fim, é o começo, mas humanamente falando, é o fim de tudo. Então não tem mais o que fazer. Quando vem a morte, para nós não tem mais o que fazer. Ela poderia falar: não tem mais o que fazer. Mas o que aquela mulher faz? Ela vai ao lugar certo, porque ela tinha preparado o lugar certo. E ela chega naquele lugar, coloca aquele filho e vai direto ao profeta. Ela passa pelo seu esposo, e o esposo fala para ela, e ela fala: olha, eu vou. E naquele tempo era costume, só uma vez por ano, se apresentava diante ali, né, do templo, diante dos profetas, ia oferecer as suas ofertas, né, seus sacrifícios. Por isso que o esposo fala em relação à lua. Só que ela fala assim: olha, não importa, eu vou. E ela sai, e ela não para no meio do caminho. E diz que no meio do caminho chega até ela, porque o profeta sabe, olha e vê que aquela mulher está vindo e fala para Geazi: vai ao encontro dela. E quando o profeta, o Geazi, o moço de Eliseu, chega até ela e pergunta: como está seu marido? Como está a situação? Como está? O que aquela mulher responde? Vai tudo bem. Que dificuldade dizer isso no meio de uma dor. Que dificuldade dizer isso no meio de uma prova, no meio de uma luta. Dizer: será que você consegue dizer nessa noite para a tua luta: vai tudo bem? Será que você consegue dizer no meio da tua dor: vai tudo bem? Quando tudo não está bem, quando tudo está contrário, quando só a morte, quando só a escuridão. Será que você consegue dizer: vai tudo bem? Nossa, pastor, né, pastor? Será que nós conseguimos colocar tudo isso no lugar de descanso? É o que Deus nos ensina todos os momentos. Como eu falei, Deus nos prova, queridos. Deus prova as nossas motivações, Deus prova a nossa fé. É muito fácil nós chegarmos aqui e dizer: eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Mas e no momento da dor, você consegue adorar? E no momento da prova, quando tudo está faltando, quando você talvez olha para os seus celeiros e fala que é vazio, quando você vê talvez as portas se fechando, você consegue ver um Deus de provisão neste momento? Será que você consegue? Por isso que Deus nos ensina, por isso que Deus nos prova em todos os momentos.
E essa mulher não desistiu. Não podemos desistir. Eu não sei se nesta noite você entrou aqui por algum motivo, você está nos ouvindo e você pensou em desistir por causa de algum desafio, por causa de alguma prova, de alguma situação que te trouxe dor, que te trouxe desânimo, frustração, e você pensou em desistir ou parar no meio do caminho. Que ela poderia ter parado no meio do caminho e ter falado para esse moço: olha, está acontecendo isso, aquilo, e tantas outras coisas, porque o moço perguntou. Mas ela não parou no meio do caminho, ela continuou até o lugar certo. Tem um lugar certo para você, queridos. Tem um lugar que Deus preparou para você. Tem um lugar onde o Senhor está preparando para você. Não é tempo de parar no meio do caminho. Não é tempo de desistir, mas é tempo de continuar. Porque as nossas experiências com Deus, por isso que nós precisamos preparar este lugar para o Senhor habitar em nós. Porque é neste tempo em que nós preparamos o lugar de habitação do Altíssimo em nós, é que nos dá força para esses dias de luto, para esses dias de guerra, para esses dias de prova. São as experiências que nós tivemos com o Senhor, em dias de glória, em dias em que nós estamos ali alegres, adorando com força, com vigor. É esses dias que nos fortalece para os dias de dor, para os dias de luto, para os dias em que nem palavra nós conseguimos pronunciar. Quantos de nós, quando vai orar, nem palavras consegue dizer? Só o louvor fala por nós, né? Quantos louvores lindos também, né? Eu costumo dizer que alguns louvores são orações. Em momentos em que muitas vezes faltou palavra, eu falei: Senhor, esse louvor é a minha oração. Que Ele está orando por mim neste momento, mas é tudo que eu queria dizer. Deus, Ele ouve o teu clamor, amém, queridos? Então não desistam. Como eu falei, ela poderia ter pegado esse filho e ter colocado ali no velório, ver naquele momento seu filho enterrado, velando seu filho, mas ela tomou uma decisão tão tremenda de colocar aquele filho no lugar certo, no descanso do Senhor. Coloca a tua promessa, coloca os teus sonhos, coloca isso no descanso do Senhor. E isso exige muito de nós. Como eu falei, há um mix de sentimento. No momento da prova, na verdade, a gente tem fé, aí outro dia a gente está em luta, não é assim? Quando a gente está em prova, a gente já tem fé, vem para a igreja, recebe luta, aí na segunda-feira aquela: oh meu Deus, será que é isso mesmo? Gente, a gente é humano, então é normal ter esse mix de sentimento. Deus te conhece, mas são esses sentimentos às vezes que serem mais fortes do que a fé que nós temos em Deus. Por isso que essa mulher foi provada na fé, né? Ela foi provada, como eu falei, ela colocou o menino na cama, num quarto, e olhou para cada canto daquele quarto, cada móvel, e ela pôde receber ali tudo aquilo que ela precisava para chegar até esse profeta. E ela não parou, porque ele tinha dado para ela aquilo que ela não tinha pedido. Então ela tinha certeza que ela não podia perder aquilo. Deus te entregou algo, você tem que ter certeza que você não pode perder aquilo que Deus te entregou. A promessa que Deus fez, tenha certeza. Hoje talvez pode estar ali como aquele filho, né, morto. Só que tenha certeza, chegará o tempo da ressurreição. O que aquela mulher cria era que a fé dela, ela tinha naquele que era fiel, que prometeu. Ele foi fiel para prometer, então ela sabia que ele ia cumprir. Aquele tempo simbolizava também um Deus de segunda chance, sabia? Porque Deus já havia feito promessa, o primeiro milagre de dar o filho. A ressurreição seria o segundo milagre da mesma promessa. Vocês estão me entendendo? Então sabe o que é isso? Ele é um Deus de segunda chance. Ele é um Deus da glória da segunda casa. Ele é um Deus que sempre faz, não importa a circunstância. Ele é um Deus do impossível. O que para você é impossível, para Deus nada é impossível. Tudo
é possível. Então Ele é um Deus que faz e que é fiel, porque Ele prometeu. E na caminhada, como eu falei, ao profeta ela declarou: tudo vai bem. Então nós precisamos declarar: tudo vai bem, mesmo quando nada vai bem. É declaração de fé, é declaração de esperança, é declaração de quem descansa no Senhor, é declaração de quem confia no Senhor. Nós precisamos ter este quarto, ser resiliente e perseverante. Ela foi perseverante, porque eu disse que o profeta falou para Geazi: olha, Geazi, vai lá, leva meu bordão, coloque sobre o menino e vai, né? E ela fala assim: não, enquanto você não for comigo, eu não saio daqui. Quer dizer, o profeta tinha que ir até lá. Enquanto ela não foi perseverante ao profeta, porque ela foi direto ao profeta. Ela não aceitou poucas coisas. Ela falou: se o profeta não foi, eu não saio daqui. Ela queria o profeta lá, porque ela tinha certeza. Nós precisamos querer a promessa de Deus sobre a nossa vida, a verdade do Senhor. Ela foi resiliente em meio à sua dor. Temos que ser resiliente, independente daquilo que nós estamos passando. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos ser perseverantes, porque o milagre virá, a restituição acontecerá. É só um teste, é só uma prova. Então, descanse. Tudo vai bem. Amém, querido? Se coloca em pé. Vou chamar o pastor aqui. Vou pedir para que ele ore nesta noite. Eu falei para ele que assim, toda vez que eu ministrar, ele vai ser o que vai finalizar orando. Duas coisas o Senhor colocou no meu coração. Uma não foi Deus que colocou, não. Fui eu mesmo falando. Eu nem aguento orar depois de uma palavra. Eu falei que eu não tenho o mesmo gogó que ele, né? Falta ali a palavra, eu fico engasgada, porque ele parece daí Deus deu a garganta boa. Segundo, que é uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, é que ele, como sacerdote, e nós aprendemos como esposo, nós caminhamos junto, né? E alinhados junto, no mesmo uma promessa daquilo que o Senhor tem para mim e para ele. Mesmo que nós reagimos de forma diferente, ele reage de uma forma, eu reajo de outra, mas a promessa é a mesma de Deus sobre a nossa vida. O propósito é o mesmo, como casal. E eu falo assim que quando ele ora, depois da palavra, eu venho com palavras de ensinamentos. E eu falo que Deus usa ele como profeta. Porque há um alinhamento entre o profeta e o mestre. O mestre, e era uma palavra que eu ia trazer aqui hoje, mas o Senhor não permitiu, quem sabe numa próxima, falando sobre os 5 ministérios. Isso fica para uma próxima, amém, pastor? Falando sobre os 5 ministérios, falando do profeta e do mestre. O Senhor muito me usa em ensino. Eu falo que o Senhor tem me dado essa graça para ensinar, e eu amo isso. Só que o profeta, ele anda alinhado com o ensino. E eu falo que quando o pastor ele ora, Deus usa ele poderosamente como profeta. Então eu falo que é um alinhamento de Deus. Então que Deus venha ainda falar com você nesta noite, amém? Então eu vou passar para o pastor estar orando. Amém. Quando eu ouço essa palavra, na verdade, a pastora Roberta, um pouco antes de chegar aqui, a gente sempre fala, e às vezes, para aquele que ministra, ele melhor entende isso. Deus às vezes permite a gente viver situações, e essas situações são para nos ensinar, para nos alinhar naquilo que Deus tem. E vendo essa palavra, falando acerca desse quarto, Deus na verdade tem me chamado nesses dias para esse alinhamento de um tempo de descanso no Senhor e um tempo de intimidade com Ele, mas um tempo de intimidade como igreja e um tempo de intimidade como casal. Essa palavra ela fala acerca desta cama de descanso, fala acerca daquela mesa onde se assentamos, aconselhamos e recebemos conselho e vivemos em comunhão. E muitas vezes, mesmo sendo liberado um conselho, uma direção, é necessário nós esperarmos no Senhor. O Senhor nos dá esta paciência, porque a palavra diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele concedeu o desejo do meu coração. Essa palavra também falou acerca desse candeeiro, como a pastora trouxe, aonde fala de luz, aonde fala do Espírito Santo. E
Nós precisamos de luz sobre as nossas trevas. Nós precisamos da luz desse Espírito Santo para nos iluminar e nos esclarecer acerca do tempo que estamos vivendo, aquilo que de fato precisamos viver, que é a vontade do Senhor. E muitas vezes nos perguntamos o porquê que nós vivenciamos tantas circunstâncias e tantas situações, e queremos saber do Senhor qual a resposta. Mas a pastora leu em Deuteronômio capítulo 8, que dizia que o próprio Deus permitiu para que fosse provado, humilhado e passasse fome, mas Ele não deixou aquele povo órfão, porque diz que Ele mesmo então sustentou, porque o propósito de Deus, na verdade, naquele deserto, era poder provar o coração e conhecer o coração do homem. E eu quero dizer nessa noite, por essa palavra, que o Senhor, Ele quer conhecer o seu coração, Ele quer conhecer a intenção do seu coração, e ainda que você não fale qual é a sua necessidade, assim como Deus conhecia e usou a vida do profeta para liberar a palavra sobre a vida daquela mulher, nessa noite, o Senhor, por essa palavra, Ele conhece o seu coração, Ele sabe a sua necessidade, e ainda que você diga que tudo vai bem, que você não precisa de nada, porque o seu coração é um coração grato e alinhado no Senhor, Ele te diz: ei, eu te conheço, eu sei da sua necessidade. Você não voltará para a sua casa nessa noite sem levar a resposta que você não me pediu, mas eu sou o Senhor que te chamou e te escolheu, eu tenho te guardado e protegido, tu viverás a minha promessa. Oh, oh Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor, poderosa. Palavra essa, Senhor, nessa noite, que veio, Senhor, para nos alinhar, para nos ajustar, Senhor, para nos colocar na posição a qual devemos estar, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, Senhor, Pai, que veio te adorar, Senhor, que veio cultuar, Senhor, que veio oferecer o seu culto, Senhor, racional. Senhor, sabemos que a tua presença está nesse lugar, clamamos pela tua glória, pela tua presença, pelo teu Shekinah, pelo mover das águas do teu Espírito. Entra, Senhor, nesse lar agora, entra nessa família, Senhor, entra nesse quarto agora, papai, entra nesse quarto, Senhor, oh Pai, olha as mobílias, Senhor, entra nessa casa, nesse quartinho, Senhor, que é o nosso coração, alinha, ajusta, traz intimidade, traz relacionamento, traz resposta, Senhor, traz comunhão, a vida do teu Espírito flua em nós e através de nós, ó Pai. Oh Pai, visita do Senhor a nossa intimidade, Senhor. Visita-nos, ó Pai, na divisão da alma do Espírito, Senhor. Sabemos que a alma fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ó Pai, mas o teu Espírito é a vida que flui em nós, ó Pai. Oh Pai, tu és o tudo, Senhor, tu és a nossa porção, tu és a nossa provisão, tu és o nosso alimento, Senhor. Oh Pai, tu és aquele que traz vida aonde está morto, ó Pai. E eu
Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos conselhos da sua palavra. Obrigado pelos direcionamentos, Senhor. Obrigado por cada vida que representa a sua casa, a sua família, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento de pai com filho, de esposa com esposo. Pai, em nome de Jesus, restaura a tua igreja, restaura, Senhor, as famílias, restaura, Senhor, os ministérios, restaura, Senhor, os dons, restaura, Senhor, os chamados, ó Pai. Oh, Pai, eu declaro, Senhor, Pai, que esta semana, Senhor, que se inicia, Senhor, na verdade, esse mês, ó Pai, que se iniciará, esse mês de março, Senhor, esse mês 3, ó Pai, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Senhor, agirá e conduzirá, Senhor. Eu declaro, Senhor, que ouviremos muitos testemunhos, ó Pai, porque a nossa vida fala, o nosso testemunho fala, as nossas atitudes falam, Senhor, a tua obra em nós fala, Senhor, porque nós somos cartas lidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado pela vida, Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor, de ter um lugar para poder te adorar e ouvir a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é aqui, Senhor, é aqui que nós sentimos paz, é aqui que nós sentimos amor, é aqui, Senhor, que nós sentimos segurança, Senhor, é aqui, Senhor, que adquirimos, Senhor, a autoridade em teu nome, é aqui, Senhor, que aprendemos a honrar e ser honrado, é aqui, Senhor, que lutamos graça e honra, Senhor, a ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Palavra tremenda essa que Deus falou comigo, não sei com você, eu tenho certeza que Deus falou com você aqui essa noite. A palavra foi assim maravilhosa. Que você possa sair daqui essa noite dizendo: está tudo bem. Aleluia. E interessante que eu fui perguntar para o Alex, falei: Alex, qual o título aí, o tema da ministração? Ele falou, ele mostrou: está tudo bem. Aí eu perguntei: aqui é uma pergunta ou é uma exclamação? É uma interrogação ou exclamação? Ele falou: uma exclamação. Sabe, só o título dá impressão, só de ler essa palavra, está tudo bem, você vê que você está colocando ali a confiança do Senhor, você está colocando ali a sua fé no Senhor. Como a pastora falou, é difícil falar que está tudo bem mediante as lutas, as dores, as tribulações. Como sabemos que muitos passaram por isso essa semana aqui. Mas a gente necessita entrar no campo da fé. Quando a gente entra no campo da fé, então a gente descansa no Senhor. A gente coloca nas mãos do Senhor aquilo que não está no nosso alcance. Interessante que também aquele homem, ele olhou para aquela mulher e viu que ela tinha de tudo. E ele viu que ela não tinha criança, não tinha filho. E ele pôde orar ali, com certeza pedir a Deus para que ela pudesse ter um filho. Sabe, irmãos, muitas vezes nós podemos até ter tudo em nossa vida, mas tem coisas que só Deus pode lhe dar. Então confia no Senhor. Tem coisas, situação que só Deus pode solucionar, só Deus pode resolver. Então confia no Senhor.
sua fé se abalar. Isso serve para mim e para você, porque nós somos seres humanos, como a pastora falou, nós somos humanos. E a gente passa por um momento desse tipo. Então que você possa ir embora com essa palavra, com essa frase na sua mente: está tudo bem. Amém? Levante a sua mão. Pai amado, Pai querido, ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Ó Senhor, visita o teu povo, Senhor, essa semana. Pai, aonde tiver, Senhor, tribulação, aonde tiver luta, aonde tiver dor, aonde tiver, Senhor, enfermidade, Pai, entra com a tua providência, Senhor. Ó Senhor, toca no coração, toca na fé, Senhor. Ó Deus, acrescenta a fé em cada um de nós, para que possamos, Senhor, verdadeiramente dizer: está tudo bem. Para que possamos, Senhor, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o nosso lado, não olhar para trás nem para frente, mas olhar para o Deus vivo, que tudo pode fazer. Portanto, Senhor, que esta palavra venha estar no coração do teu povo e saber que o Senhor é Deus e tudo pode fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém? Obrigado a Deus. Amém.